Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Uma aula, uma enciclopédia sobre planejamento tributário e dá um gostinho também da importância de aproveitar esse momento que a gente está fazendo esse planejamento e introduzir o conceito de planejamento sucessório, que é cada vez mais importante na vida do público sênior. A gente tem que estar preocupado com esse item da mesma maneira que a gente se preocupa com a literacia financeira, a literacia digital e, por que não dizer, a literacia tributária. Márcio, muito bem-vindo, muito obrigado por essa generosidade que você está tendo aqui com o canal Tábula Rasa. E eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Legal, eu que agradeço, Felipe, pelo convite. Uma honra a gente estar aqui batendo esse papo. Bom, me chamo Márcio Caldas, 47 anos, sou do Rio de Janeiro, professor de planejamento tributário e de planejamento sucessório já há mais de 15 anos, dando aula aí nas mais diversas escolas de negócios aí pelo Brasil. E também trabalho há 20 anos nesse mercado de consultoria para planejamento tributário e para planejamento sucessório. O público que paga os impostos em dia fica muitas vezes preocupado em relação a, primeiro, se está pagando corretamente ou se está pagando mais do que deveria e poderia pagar menos. Óbvio que tudo isso daí tem uma origem, tem uma história. Como é que é essa lógica, como é que é esse racional por trás desse pensamento de planejamento tributário para não colidir com leis e regulações que podem aí muitas vezes transgredir uma questão fiscal ou uma questão que pode ser interpretada como a famosa elisão fiscal? Tá, vamos lá, tentando simplificar ao máximo, né? São dois conceitos distintos. Um que a gente chama de compliance tributário, que é uma adequação da empresa ou da pessoa física às normas tributárias, com aquele medo, com aquele risco de que possa haver algum desvio. E muitas vezes um desvio até muitas vezes involuntário. Um erro ali por exemplo, numa pessoa jurídica, um erro de tributação no ICMS interestadual. E a gente tem o conceito de planejamento tributário. No planejamento tributário, a gente vai utilizar diversas técnicas e formas de interpretação da lei para tentar conseguir o melhor resultado possível. Ou seja, a gente vai tentar buscar alternativas dentro da própria legislação, muitas vezes legislação brasileira, legislação internacional, para a gente estar reduzindo o custo fiscal, mas sempre dentro da ideia de legalidade. A gente está seguindo a lei, seguindo o conjunto de leis e verificando qual é a lei mais adequada para aquele caso, para a gente tentar criar algum nível de redução. Cada ato, cada prática dessa que a gente toma, a gente chama de elisão fiscal. A elisão é o ato, o planejamento é esse conjunto, o planejamento é a estratégia como um todo. E é importante, ou pelo menos o que tem sido percebido ultimamente por você, com os teus clientes, com os cursos que você dá, uma preocupação maior em relação a seguir as regras fiscais, mas também se beneficiar de todas as possibilidades para fazer esse planejamento fiscal e se beneficiar de um imposto mais justo? Com certeza. A questão dessa ideia do benefício não é nem muitas vezes uma questão só individual, uma questão ligada a eu quero tirar um benefício, um proveito próprio. Muitas vezes é uma tentativa de estar mais dentro do mercado, de ter um preço mais adequado, de ter uma redução efetiva do seu próprio custo. E essa informação, obviamente, vai sendo mais democratizada. A própria internet, o conhecimento, está fazendo chegar nessas pessoas, nas empresas, cada vez de um nível menor, o que eu posso tentar buscar uma redução fiscal, eu posso tentar buscar uma alternativa. Coisa que quando eu comecei lá atrás, há 20 anos atrás, estava muito mais ligado às grandes corporações. Só elas é que detinham ali a possibilidade e o conhecimento para tentar buscar uma redução fiscal. Hoje, com o acesso amplo à internet, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, por menor que seja, consegue enxergar ali algumas saídas
e algumas alternativas para reduzir o seu custo. Isso, então, que você está falando para a gente, significa que temos um mito ainda presente na nossa sociedade no Brasil em termos de que planejamento fiscal é uma coisa cara e coisa para pessoas ricas e abastadas. Não, isso vale para qualquer pessoa física. Exatamente. É claro que há uma ideia de custo-benefício. Um patrimônio, muitas vezes, um patrimônio muito pequeno, muitas vezes não vai compensar o seu esforço para criar aquele planejamento. Então, cada planejamento ele precisa ser lido à luz do esforço, do gasto que você vai ter para fazer aquele gerenciamento, em função do benefício que você vai ter lá na frente. Mas, de fato, ainda há um mito que vai sendo desmontado de que é algo para milionários, né? Que é algo... A própria ideia, por exemplo, de uma empresa offshore, que hoje vai ter um custo aí básico entre $1.500 a $2.000 anuais, se a gente pegar e converter isso e chegar ao número, vamos lá, de 10 mil, 12 mil reais anuais, se você dividir por 12, você vai chegar à conclusão de que é um custo para manter uma empresa fora do país de R$1.000, R$1.200. E aí você vai para o mercado interno e percebe que uma contabilidade, muitas vezes do Simples Nacional, cobra desse empresário um salário mínimo. Sim. Ou seja, o custo da offshore está praticamente idêntico ao custo de uma empresa pequena que tem ali o compromisso com a contabilidade no mesmo valor. Então é algo realmente bastante acessível. A dificuldade, muitas vezes, é de você encontrar o profissional, localizar essas oportunidades para poder implantar na sua vida, no seu negócio. Falando só um pouquinho mais sobre mitos, também sobre offshore, a gente ouve muito falar, ou pelo menos eu, né, em toda a minha vida, sempre ouvi falar que quem abria empresas offshore era uma pessoa que estava buscando uma lavagem de dinheiro, era um criminoso, era um corrupto, e ainda tem muito esse tipo de pensamento. O que você tem a dizer sobre isso daí? Não, você imaginar que qualquer offshore significa a utilização de um crime, a prática de um crime, é a mesma coisa que está acontecendo hoje com o mercado, por exemplo, de criptomoedas. Né? Você imaginar que todo mundo que vai comprar hoje uma criptomoeda tentando... Quem tem um Bitcoin vai ser criminoso. Exatamente. Está usando isso para esconder patrimônio, para fazer lavagem de dinheiro. Isso é uma grande besteira. É lógico que a gente sabe que estruturas offshore e diversas outras estruturas podem sim ser usadas para práticas de lavagem de dinheiro, para práticas criminosas, né? Mas, cada vez mais, essas estruturas têm sido usadas por pessoas de bem que querem simplesmente proteger melhor o patrimônio ou diversificar os investimentos com investimentos no exterior e utilizam ali, por exemplo, uma empresa offshore para ser a condutora desses negócios, para que ele não invista diretamente na pessoa física. Então, são diversas estruturas e diversas alternativas que muitas vezes as pessoas também forçam um pouco a fazer uma leitura negativa, né, para desincentivar. Mas está muito longe disso. Então, se eu, por exemplo, hoje penso que tenho pouco patrimônio, mas amanhã, no ano que vem, vou estar comprando um imóvel, daqui a 5 anos eu vou comprar outro imóvel, daqui a 10 anos eu vou ter 3 imóveis, qual seria o momento para eu estar pensando em se vou abrir uma empresa no Brasil para administrar esses imóveis e pagar imposto como PJ no Brasil? Você mesmo falou que pode ser pelo Simples Nacional ou qualquer outro tipo de tributação no Brasil, ou abrir uma empresa offshore para administrar esses meus imóveis no próprio Brasil. Quando que seria o momento? Desde o início ou quando eu tiver patrimônio suficiente, se eu já tiver esse planejamento financeiro? Olha, aqui um conceito importante. A primeira palavra, planejar. Planejamento. Se eu estou planejando, eu estou criando uma perspectiva antecipada do futuro. Tá? Então, se a gente fizer até uma troca um pouquinho para o planejamento sucessório, que você está pensando ali na sucessão, deixar patrimônio para os herdeiros, eu sempre digo o seguinte: a quem importa mais fazer um planejamento sucessório? É mais emergencial para um cara que tem 30 anos, 35, ou para um senhor que tenha 70, 80 anos. Numa perspectiva inicial, você vai pensar, é mais importante para quem tem 80 anos, porque daí
está no final da vida e vai passar o patrimônio para os herdeiros. Agora pensa comigo de uma outra ótica. Sim. Esse senhor que tem 80 anos, é possível que ele tenha um filho já na casa dos 50 anos. Esse filho já está com a vida dele bem estruturada. Enquanto aquela pessoa, aquele empresário, com 30, 35 anos, provavelmente ele tem um filho de 5 anos. O que significa na prática? Se essa pessoa de 35 anos vier a falecer numa tragédia, a morte é a única certeza da vida. O prejuízo para a família dele é muito menor do que o prejuízo da ausência de um planejamento sucessório para um senhor de 80 anos, que o filho já tem 50, já está com a vida também estruturada. Então, pensando sob esse ponto de vista, o quanto antes você criar um planejamento para o seu futuro, obviamente melhor. Você vai preservar mais os seus herdeiros, você vai preservar mais o seu patrimônio, você vai se proteger mais das intempéries, porque elas vão acontecer. Então, o planejamento tributário, pelo que você está falando, já agrega, no caso desse tipo de planejamento, um certo planejamento sucessório e também blinda o seu patrimônio contra determinadas intempéries em momentos como esse que você acabou de citar. Exatamente. Vamos olhar o momento que a gente está vivendo hoje, a reforma tributária. Vamos ter aumento do ITCMD. Ninguém sabe que alíquota vai ser aprovada. Todo mundo tem uma expectativa. Hoje você não tem tributação de ITCMD para transferência de herança no exterior, mas já querem mudar essa regra. Imagina o seguinte, se você já criou um planejamento sucessório, um planejamento tributário lá atrás, pensando nessa evolução, nessas mudanças, você de alguma maneira já está protegido. Né? Não que você não precise eventualmente ajustar isso que você criou, porque há um processo sempre dinâmico da tributação, processo sempre dinâmico dessas relações. Mas você já se protegeu. Agora imagina você que agora, nesse momento, no curso da reforma, está pensando em fazer o planejamento e está naquela, não, vou esperar acontecer, não, vou esperar para ver o que sai. Então, o ideal é que você sempre pense o quê? Numa estrutura que te defenda para 5 anos, te defenda para 10 anos, te defenda para o seu futuro, e eventualmente você vai ajustando esse planejamento, as suas estruturas, conforme as situações fáticas vão mudando. Esse ponto que você acabou de mencionar para mim é muito importante, porque ressalta a atenção para uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é o planejamento tributário, assim como o planejamento financeiro. Ele não termina no momento em que você implementa o planejamento. Exige um acompanhamento, porque são leis, são regulações, são oportunidades e riscos que vão mudando o tempo todo. Tá certo essa minha preocupação, esse pensamento em relação ao planejamento? Tem que estar sempre atualizado, é o olho do dono que aumenta o rebanho. Tem que estar sempre atualizado por uma questão muito simples. Planejamento tributário, ele é sistêmico. Quando a gente pensa em tributação, a tributação, ela sempre... Vamos traduzir isso de uma maneira simples. É o Estado te cobrando, né, pelo tal do fato gerador, por algo que você faz. Então, quando você vai fazer uma doação, o Estado vai e tributa essa doação. Quando você compra um carro, o Estado vai e tributa esse PVA. Quando você vai trabalhar, o Estado vai e tributa a sua renda oriunda do trabalho. Então, o que você vai perceber? A tributação vai acompanhar as mudanças da legislação tributária, da legislação trabalhista, vai acompanhar as mudanças da legislação societária, ou seja, todos os campos da sociedade, conforme eles vão mudando, conforme as legislações elas vão se adaptando às novas realidades, a tributação também vai acompanhando. Portanto, você não consegue nunca deixar isso de uma forma engessada e parada, e você tem que acompanhar todas essas nuances. Tá? Você tem um patrimônio, ok, você tem que pensar no IPTU, você tem que pensar no ITBI se você for vender. Mas eu vou usar uma empresa holding para colocar esse patrimônio. Mas a empresa holding é uma sociedade. Sim. Tem que acompanhar a legislação societária. Okay. Você vai sempre ter que acompanhar
esse bojo, porque é sistêmico. Tudo muda o tempo todo, sempre. Tudo muda o tempo todo. Então, planejar é você tentar se antecipar essas mudanças. Tá? Perceber que direção as coisas estão caminhando e até que ponto isso pode lhe beneficiar ou lhe prejudicar. E aí tentar antecipar isso, criando um planejamento. O custo de não planejar, então, é muito mais alto do que o custo de ficar à mercê do que vai acontecer e perder todas as oportunidades que foram dadas no passado. Isso seguramente. E se a gente pesquisar, tem N situações como essa. Se a gente pegar o ITCMD hoje, sem ele ter grandes alterações, a gente vai ver que alguns estados, há 10, 15 anos atrás, cobravam 4% de alíquota e hoje cobram 8%. Sim. Um patrimônio que já tenha sido transferido, já tenha sido reorganizado, pagou 4 lá atrás e hoje pagaria o dobro. Tá? Então, nada assegura que depois dos 8 não pode passar a 10, a 12, a 16, porque a sanha dos governos, não só no Brasil, mas parece que é uma tendência global, é de tributar cada vez mais sobre heranças. Exatamente. Sobre herança, sobre renda, e a gente não pode ficar à mercê disso. Então você tem que tentar buscar o quê? Uma antecipação dessas visões, dessas mudanças, tá? E ir buscando alternativas. Alternativas que, por vezes, deixam de existir. Tá? Uma alternativa lá atrás era o PGBL. Não, vou transmitir o meu patrimônio, minha herança ali, através do PGBL. Vou deixar isso para o meu filho não ser tributado em 8% do ITCMD. Bom, agora vão tributar. Então, se a sua perspectiva daquele investimento tinha essa finalidade, olha, agora você já tem que pensar numa outra alternativa. Tem que diversificar para ir até o limite do imposto de renda, de dedução, e abrir outras portas para otimizar essa questão da sucessão. Exatamente. A questão é, você não pode deixar isso acontecer para depois você decidir. O ideal é, bom, se há uma perspectiva muito sólida de que vai haver a tributação, eu me planejo, me antecipo e já, de forma redundante, se eu me antecipo, já mudo a minha estrutura. Eu já crio uma adaptação da minha estrutura para fugir daquilo que eventualmente vai me criar um custo financeiro que eu não esperava. Ou seja, a gente cria um planejamento, a gente cria uma alternativa, quase sempre o Estado vem um tempo depois e fecha essa porta. No que ele está fechando essa porta, a gente já tem que se planejar para abrir uma janela. E aí ele vai tentar fechar a janela e a gente já se antecipa para abrir outra porta. É a eterna briga de gato e rato. Sim. Mas é o que a gente precisa fazer. O mais importante é estar sempre jogando dentro da regra vigente, dentro da época, não? Exatamente. E aí você vai contar com aquilo que é direito adquirido, aquilo que não é direito adquirido. Você vai analisar a legislação da época e tentar perceber como aquela legislação vai se desenvolver para o futuro. Márcio, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, aproveitando essa experiência, não só de mercado, mas como professor e dando aulas para profissionais do mercado que atuam em grandes empresas e grandes corporações. Que dúvidas, perguntas são mais frequentes na tua área de conhecimento? Primeira preocupação é sempre o custo. As pessoas tendem a imaginar que isso vai ser uma fortuna, vai ser muito mais caro. E só para a gente pensar em planejamento sucessório para criar um parâmetro, que planejamento tributário é mais complexo, porque vai depender dos tributos que a gente estiver analisando, mas se você pensar que no inventário você vai ter que pagar honorários do advogado, imposto de transmissão, todas as taxas. Muitas vezes, se você fizer esse planejamento sucessório, ele vai sair mais barato. E imagina só, ainda que não saísse mais barato, via de regra sai, o fato de você poder fazer isso num processo mais extenso, mais longo, e criando isso dentro das suas possibilidades ao longo dos anos, é muito melhor do que você ter que fazer isso. Deixar vamos chamar esse rolo para os seus familiares no momento da sua
da sua morte, do seu falecimento. Né? Então, o medo do custo é o primeiro ponto. Depois, existem preocupações com o tempo de implantação, a complexidade da implantação. Né? É óbvio que, como tem muitas lendas no mercado, né, há uma preocupação da legalidade dos atos, mas se é planejamento tributário, ninguém está criando nada evidentemente ilegal, mas tanto ouvir, né, existe esse medo. Existe esse medo, mas realmente essa alternativa é possível. Tá? Esses são os aspectos, vamos chamar, mais gerais. E é claro que dentro de cada item abordado existem aquelas dúvidas recorrentes, né? Aquelas dúvidas específicas. E ultimamente, uma das principais preocupações do brasileiro é em relação à carga fiscal, como a gente já falou anteriormente, mas você vê hoje, nesse contexto atual, algum maior risco que exija uma atenção maior da pessoa física, principalmente aquela pessoa física que está chegando numa fase sênior, pré-aposentadoria, que precisaria estar colocando mais foco, mais atenção neste momento e se preparando com alternativas para o que possa vir? Se a gente pensar num cenário Brasil, o horizonte não me parece muito promissor. Tá? Essa ideia de que a carga tributária vai se manter a mesma, pode ser que numa visão muito genérica seja uma ideia bonita. Na prática, há uma pressão muito grande para se aumentar o ITCMD, então isso vai prejudicar aquelas pessoas que têm patrimônio. Há uma pressão muito grande para aumentar a tributação de investimentos no exterior. Então toda essa pressão que eventualmente vai recair sobre o nosso patrimônio, sobre as pessoas, me levam a crer que já passou da hora das pessoas se preocuparem em um planejamento para tentar escapar um pouco desse cenário. O cenário não eu diria até que é um pouco sombrio, tudo que vem acontecendo. E pior, a gente tem um nível de incerteza ainda muito grande. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, o que aumenta a necessidade de planejamento. Sim. Né? E hoje se fala, o ITCMD vai ter alíquotas variáveis, ok, e vai ter uma alíquota máxima definida pelo Senado, ok, mas de quanto? Não, provavelmente deve ficar em 8%, provavelmente, mas eu vou ficar à mercê disso, minha família vai ficar à mercê dessas variáveis, dessas incertezas. Entra governo, sai governo. Então, eu acho que já passou do momento. Assim, as pessoas que deveriam realmente se preocupar em criar um planejamento para os seus familiares e um planejamento também pessoal para que seus investimentos, para que sua aposentadoria transcorresse de uma forma mais serena e mais previsível. Okay. Nem sempre a gente fala apenas em redução fiscal. Tá? Você criar um planejamento para não perder dinheiro, potencialmente não perder dinheiro, é você criar uma previsibilidade do seu futuro, que é tão importante quanto eventualmente reduzir só a tributação. Já está difícil viver com o que a gente tem, imagina viver com menos, né? A gente sempre está de olho na renda bruta e esquece que a renda líquida é a renda bruta menos os impostos. Exatamente. Então, se esses impostos, se a carga aumenta, obviamente os recursos que a gente tem para viver num período em que não tem ingressos novos fica muito comprometido nesse momento. E, Márcio, dentro também desse contexto, a gente vê que uma das notícias que saiu no ano passado, publicado pelo Ministério das Relações Exteriores, é que 4,5 milhões de brasileiros vivem fora do país e que praticamente 2,1% do PIB brasileiro é de investimentos brasileiros no exterior, o que significa que o brasileiro está diversificando os seus investimentos de tal maneira que não está restrito apenas aos ativos que existem no Brasil e às oportunidades que existem no Brasil. Ele está investindo mais fora do Brasil. Existe planejamento tributário para morar no exterior? A gente falou de planejamento sucessório, planejamento tributário para o imposto que eu pago no país. Mas sempre que eu converso com alguém que está para se aposentar, diz assim, meu sonho é ir morar no Himalaia. E muita gente acalenta esses sonhos
e a gente vê que cada vez está mais possível a pessoa morar fora do Brasil e construir uma vida fora do Brasil e buscar países como muitos americanos, muitos europeus buscam países com uma carga tributária menor e com custo de vida menor. Como que você vê esse movimento hoje da sociedade que tem condições de morar fora, estar planejando a sua vida? Como que a gente faz um planejamento tributário para essa vida fora do Brasil? Vamos lá, vamos dividir o início do que você me colocou, para depois for a questão dos investimentos, junto com essa questão do morar fora. O ponto é que você, para investir fora ou para morar fora, você precisa entender a tributação para onde você está indo e como é a tributação nessa relação entre os dois países. Ok. Pegar grosseiramente aqui o ponto do imposto sobre a renda, basicamente os países tributam ou pelo seu domicílio ou pela origem da renda. Ok. Normalmente, como eles têm esses dois critérios, isso causa uma bitributação. Aí você vai me falar, mas a bitributação eu sempre ouvi que era ilegal. É ilegal se ela acontecer dentro do mesmo país. Tá? Se eu tenho uma tributação do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, uma tributação do governo federal. Mas aqui eu estou falando de dois países independentes. Uhum. Então você pode morar em Portugal, tá? Ter domicílio fiscal em Portugal e Portugal te tributar por conta do seu domicílio. Mas aquela renda é oriunda do Brasil, como local a origem da renda é Brasil, o Brasil pode tributar também, você vai ter duas tributações. Uhum. Como é que escapa disso? Você precisa conhecer a legislação dos dois países, tá? Para enxergar as oportunidades e, eventualmente, os tratados, isso é muito importante. Os tratados eventuais de não bitributação que existem nesses dois países. Então, eu vou dar um exemplo pegando o gancho de Portugal. O tratado de não bitributação entre o Brasil e Portugal vai dizer que se você se aposentar num país, a tributação vai ser devida naquele país. Ok. E é só por isso que um brasileiro sai do Brasil e vem morar em Portugal, e em Portugal ele não é tributado no imposto de renda da aposentadoria dele. Mas só sobre a aposentadoria. Exato. E porque, mais importante, porque está no tratado de não bitributação. Ok. O problema não é a pessoa não ser tributada. O problema é que a pessoa nem sabe que ela não está sendo tributada por conta daquele tratado. Uhum. Então, exige para que você migre para um outro país ou para que você invista em outro país, que você analise a tributação de cada um daqueles países e as regras que possam vir a existir entre esses dois países. Não dá para fazer de orelhada, porque se você fizer de orelhada, você vai acabar se sujeitando aí a uma bitributação, uhum. Tá? E isso pode ser... O tiro pode sair pela culatra. E aí uma das coisas que você mencionou anteriormente que pode facilitar bastante isso daí é exatamente ter essa terceira pessoa, que seria a pessoa jurídica, ou seja, você tem a tua pessoa física tributada num país e tributada em outro país, mas tem uma pessoa jurídica que vai ser sempre tributada no mesmo país. O uso das offshore nesse caso, e aí a gente estaria falando dessa pessoa jurídica como offshore, ela pode vir a ser uma solução. Tá? Você utilizar uma empresa em uma outra jurisdição, vamos colocar de uma maneira um pouquinho mais técnica, mas não é uma coisa tão simples assim. Ainda que o custo seja baixo, okay. Vai necessitar você estudar a legislação do seu país de origem, a legislação para onde você está migrando, verificar a legislação da onde você vai colocar essa offshore. Vou dar mais um exemplo com Portugal, porque é onde a galera toda está indo. Né? Hoje, se você abrir uma holding patrimonial para colocar imóveis que você compre em Portugal, o imposto equivalente ao seu IPTU no Brasil, ele é agressivamente maior, mas é agressivamente maior se essa holding estiver num paraíso fiscal. Então o cara abre lá uma holding
Bahamas, em Ok. BVI, para criar uma proteção patrimonial, que muitas vezes é válida e Ok. devida, mas usa ela para comprar um imóvel em Portugal e para aquele imóvel o IPTU, não é IPTU, mas fazendo Sim. uma comparação, vai ser muito mais agressivo. E aí o que a pessoa tem que sopesar? Primeiro, se compensa. Muitas vezes a estratégia dela como um todo ainda assim compensa. Ou, eventualmente, vou dar um exemplo, para a União Europeia, Delaware, que é um paraíso fiscal na lista de paraísos fiscais do Brasil, não é um paraíso fiscal na lista da União Europeia. Então, simplesmente, se você deixasse de abrir uma empresa em BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, e abrisse uma empresa em Delaware, você já não teria esse problema em Portugal. Você repara como o estudo, né, das duas jurisdições, Portugal, Brasil, por exemplo, BVI, é importante para você conseguir uma solução, como eu falei, sistêmica. Né? Tudo acaba mexendo com tudo. Então, resumidamente, o que eu humildemente tenho a dizer é que se eu economizar com advogado, eu vou gastar com o fisco. Muito provavelmente, muito provavelmente. Tem situações, e obviamente não estamos falando aqui em vender peixe, nada disso. É você tentar se automedicar, é a mesma coisa. Né? É claro que é válido e evita golpes e evita problemas você se informar. Você ir para a internet, pesquisar, procurar saber. Tem muita gente falando sobre todos esses assuntos. Mas lá na ponta, dependendo do seu... Dependendo não. Diante do seu patrimônio, é sempre bom ter um profissional para gerenciar e implantar isso para você. Não sei se você pode citar alguma coisa, casos reais positivos ou negativos que possam ilustrar uma situação que sirva de lição ou de aprendizado que possa ser compartilhado aqui sobre essa questão ou de planejamento tributário ou de planejamento sucessório. Uma outra ótica que é extremamente negativa, pegando o mesmo exemplo, Portugal é muito comum, e isso também se replica em outros países, a pessoa achar que, e ela simplesmente acha que é uma verdade absoluta, que o fato dela migrar para outro país, ela divide a vida dela assim, não, o que eu ganho em Portugal, eu tributo em Portugal, e o que eu ganho no Brasil, eu tributo no Brasil. Quando a regra não é assim. Tá? Vou pegar um exemplo americano. Nos Estados Unidos, quem é americano vai ser tributado nos Estados Unidos a vida inteira sobre a renda em qualquer lugar do planeta que ele tenha. Tá? Isso cria diferente no Brasil, que você pode simplesmente dar uma saída fiscal. Sim. Você saiu do Brasil, deu saída fiscal, você não é tributado mais no Brasil. Não acontece nos Estados Unidos. Se você é americano, você vai ser tributado lá. Existem alguns casos de empresários famosos que simplesmente renunciaram à nacionalidade americana para não ter mais essa tributação. O que vai para a cadeia. Exatamente. E, em paralelo, houve um certo período que os brasileiros começaram a ir para os Estados Unidos e ter filhos nos Estados Unidos, achando que aquilo ia dar uma proteção maior para se manter nos Estados Unidos. Não, agora meu filho é americano. Tem aqueles outros aspectos, é americano, sim, okay. De repente vai para a guerra, né? Mas esquecendo, pensando no aspecto fiscal, esse filho será tributado sobre o patrimônio que o pai está amealhando e mantém no Brasil, isso tudo, em qualquer lugar do planeta. Ou seja, se ele fosse apenas brasileiro, talvez ele tivesse um benefício fiscal maior do que ele ser americano. Isso pensando apenas no planejamento sucessório. Mas é muito, muito perigoso você desconsiderar uma análise tributária. Caso a caso. E em tudo que você faz na vida. Né? Não há uma atividade da sua vida que não tenha custo tributário. Ponto. Né? Você tem custo tributário durante... Eu diria mais, você tem custo tributário a sua vida inteira e quando você morre, ainda te cobram o imposto causa-morte. Então você desconsiderar uma atitude importante como investir fora do país ou uma atitude importante como mudar de país, desconsiderar o efeito fiscal daquilo,
é uma imaturidade muito grande ou uma irresponsabilidade maior ainda. E tem maneiras não fáceis, mas maneiras corretas de fazer que evitam muitas dores de cabeça no futuro, não? Eu diria o seguinte, não é uma questão de fácil ou difícil, é fácil fazer. O que acontece é que muitas vezes essa solução ela é complexa. Não é que ela seja difícil, nem que ela seja cara. Trabalhosa. Ela só é complexa e trabalhosa e exige que a pessoa pare um tempo antes de tomar essa decisão precipitada, estude, leia, pesquise na internet e depois procure um profissional que possa executar isso de uma forma adequada. Eu deponho exatamente o que o Márcio falou. Eu sou o exemplo do caso negativo. Fui querer fazer muita coisa na minha vida sem consultar um profissional competente, e esse faça você mesmo em determinadas áreas, como a área tributária, essa área de impostos, eu tive algumas surpresas muito desagradáveis, e como dizia vovô e vovó, quem paga errado paga duas vezes, né? Então, para evitar esse tipo de contratempo, falar com profissionais sérios, profissionais que têm uma especialização nessa área, que são respeitados, é extremamente importante. Márcio, em conclusão aqui do que a gente está falando, obviamente, com essa questão de reformas tributárias, obviamente vem muitas oportunidades, e essas oportunidades vão estar no mercado e provavelmente são estudadas por profissionais da área tributária que vão estar aí à disposição do público. Como é que a gente te acha? Bom, no YouTube a gente tem lá o meu canal, para quem quiser escutar um pouco mais sobre planejamento tributário e planejamento sucessório, o canal Professor Márcio Caldas, professor por extenso, Professor Márcio Caldas. Tem a minha página, professormarciocaldas também.com.br e .com, e me acha no LinkedIn, no Instagram, tô aí. Mas ele tem 2 livros e os livros são excepcionais. Você quer falar um pouquinho dos teus livros? É O Planejador, Inteligência e Torpeza no Mundo dos Planejamentos Tributários, que na verdade não é um livro nem um manual técnico. Ele é um livro de ficção que coloca um personagem diante de uma situação extremamente empolgante e de fácil leitura. Eu achei fantástica a ideia do livro. A ideia do livro, basicamente, eu dou aula há muitos anos em escolas de negócio. E nem todo aluno é um profissional da área, nem todo aluno é um advogado, é um contador. Muitas vezes você pega uma turma de empresários, uma turma de executivos que querem entrar no universo do planejamento tributário. E é muito difícil você encontrar uma literatura acessível, porque normalmente a literatura é focada no contador, é focada no advogado, então já parte de um pré-conhecimento, né? Não é acessível. E existem também aquelas práticas que a gente sabe no dia a dia, que tangenciam ali a legalidade, né? Mas que você também precisa saber que aquilo acontece, para não te enfiar em uma furada. E aí a minha ideia foi fazer o quê? Bom, vou fazer uma coisa que seja acessível para qualquer um que queira aprender sobre planejamento tributário. Então, a maneira mais acessível foi fazer um livro de ficção, onde eu crio um personagem que é um profissional que entrou para a área de planejamento tributário, fez o básico, fez o complexo, fez o certo, fez o errado, e ali naquela história a pessoa vai compreendendo os fundamentos do planejamento tributário, compreendendo até onde se pode ir, aquele ponto que você não deve ultrapassar, e aí você vai tendo uma compreensão um pouco maior. Então surgiu O Planejador, né, que é o primeiro livro, e recentemente, quer dizer, não tão recente assim, mas a gente lançou o Planejador 2, trabalhando o mercado de criptomoedas dentro desse universo de planejamento tributário. Como eu falei que a gente estava conversando aqui, que tudo muda o tempo todo, né? Hoje uma das grandes preocupações desses investimentos fora são os criptoativos, né? E eles têm uma dificuldade ainda muito grande pela falta de regulação.
A falta de regulação, a falta de lei, cria um cenário positivo, porque se não tem a lei, não é proibido e você pode fazer. Por outro lado, você se arrisca a estar tangenciando aí uma ilegalidade, porque talvez a falta de regulação faça com que os estados interpretem aquela situação à luz de uma lei que nem é aplicável ali, que nem fala de criptoativo. Mas por analogia, você acaba se enfiando numa furada. Tá? E aí a gente usou a mesma linha, ou seja, uma continuidade do mesmo personagem agora trabalhando os criptoativos. Isso vai dar assunto para outra entrevista, outro bate-papo, que eu espero que você volte, porque foi muito agradável para mim. Estaremos aqui. E eu queria saber os teus conselhos, dicas práticas e lições pessoais para a gente encerrar essa conversa. Pense sempre no custo tributário. Pense sempre. A gente sempre tem um desdobramento. É o cara que compra o carro caro e esquece que tem o IPVA todo ano para pagar. É o cara que vai fazer, não pensa na sucessão, deixou um imóvel e aí a família descobre que não tem 8% do valor do imóvel para ficar com aquele bem que a pessoa deixou. Tá? Ela não tem uma aplicação financeira para custear aquilo. Então, o planejar é pensar no seu futuro, é pensar no futuro da sua família. E o custo fiscal ele vai sempre estar acompanhado. Você não pode deixar isso de lado em hipótese alguma. Muito obrigado, um beijo a todos e até o próximo episódio do Tábula Rasa Sênior. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.